Sejam todos muito bem-vindos ao BZCast. Esse aqui é o nosso terceiro episódio. BZCast é o podcast oficial do canal Breaking Zone no YouTube, aquele canal mesmo que fala sobre automobilismo. Se tem quatro rodas, um volante e um brasileiro correndo ou não, a gente fala sobre. E dessa vez, cara, terceiro episódio, movimentadíssimo GP do Canadá. Tivemos brasileiros em ação na freca, né? Clerô e Rafa Câmara, e também anúncios na Fórmula 1. O regulamento de 2026 finalmente veio a público. E aí, Baiano, o que você achou, né? A gente vai falar de muita coisa hoje. Um abraço para todos que estão acompanhando, né, o BZCast, o podcast do povo. E assim, cara, não estranho o barulho, se ouvir algum barulho. Eu não sou a Thalita, mas eu estou gravando, cozinhando. E falando sobre corridas, a gente tem coisa boa para falar. Primeiro, esse GP do Canadá, não sei se o que, é que você achou, mas na minha opinião, um dos melhores de todos os tempos, cara. Que eu assisti, uma das melhores corridas. Porque a gente tem o seguinte cenário: três pilotos brigando ativamente pela liderança, que era o Russell, Norris e o Verstappen. Todos chegaram a liderar voltas, muitas voltas, diga-se de passagem. E outros dois, que porventura acontecesse alguma coisa, poderiam ganhar, que era o Hamilton e o Piastri. Além disso, a gente teve boas batalhas em todos os setores do grid, né? A gente teve batalha lá na galera do fundão, a gente teve batalha na galera da frente. Então, assim, não tem o que reclamar dessa corrida. Mas vamos tratar aqui de piloto a piloto, equipe a equipe, o que você acha? Equipe é equipe, né? Acho melhor manter o formato aí, porque a gente já trata individualmente dos pilotos junto, né? Então, Sim, começando, sim, sim. seguir a ordem do campeonato, começar pela Red Bull, então. Vamos seguir, vamos começar pela Red Bull então. O que você tem a falar? Comece aí você e eu dou as minhas opiniões. Beleza, beleza. Cara, Red Bull, acho que pelo terceiro final de semana seguido, né? Não é mais aquela equipe que vence com folga ou que tem um carro de certa forma dominante, né? O Verstappen já tinha vencido Não, já. eu acho que eles não têm nem mais o melhor carro do grid. Não, eu acho que Eu acho que ainda é eles o não têm melhor. nem mais o melhor carro do grid. Eu ainda acho que é o melhor carro, mas assim, por muito pouco, uma margem muito pequena mesmo, tá? Na questão de centésimo de segundo, para a McLaren, em segundo lugar. Então, mas, Então, eu acho que hoje a McLaren já é o melhor carro e a deficiência é o Lando Norris. entendi. Porque, Mas mano, assim, sinceramente, com o melhor carro do grid, claro, não sendo um carro dominante, você acha que o Norris faria muito mais do que ele tá fazendo agora? Com o melhor carro, mas assim, não dominante. muito mais do que ele tá fazendo, eu acho que não. Acho que ele faria mais, obviamente. Ele não passaria, por exemplo, a vergonha que o Pérez está passando, ou o que o Bottas passou, né, quando era questão da Mercedes, para mim ele é o piloto acima do nível do Bottas, por exemplo, ele seria o intermédio ali entre o Bottas, né, que era um piloto competente de qualificação, às vezes nem sempre na corrida, com o Hamilton, que era mais competente na corrida. Para mim, a competência do Norris está muito mais em long runs, né, nos stints, do que numa volta lançada em si. Sim. Então acho que talvez até seja o estilo inglês, né? Sempre foi muito qualidade do Hamilton, do próprio Button, do Norris. A gente vê os pilotos melhores de corrida do que de quali. Mas assim, eu acho que ele seria um intermédio do que foi Hamilton e Bottas na Mercedes, por exemplo. Mas voltando a falar da Red Bull, né? Já não é Eu o carro acho mais que o Norris seria tipo um Button. um Button da vida, para um pouco menos, né? Talvez. Mas muito pouco mesmo. Não, porque o Button não seria campeão mundial se não tivesse a cagada da Brown. Não, Eu claro, acho que com ele seria certeza. tipo um Button sem a Brown. Com Entendeu? certeza. Faz sentido, faz sentido. Mas voltando a Mas voltando a falar falar de Red Bull, de Red vamos falar Bull, primeiro do Pérez. Vamos falar primeiro do Pérez. o que a gente pode falar do Pérez aí, cara? Vergonha, vergonha, simplesmente é Mano, absurdo o que o Pérez tá fazendo. E eu vou te dizer, tá? É uma mais opinião uma corrida que assim, ele fica fora do Q2, né? exatamente, fica no Q1 já, nem pro Q2 ele vai. Foi assim em Mônaco, foi assim agora de novo no Canadá. E eu vou te dizer, tá, o baiano, pra mim, às vezes é uma discussão que é muito levantada, que sempre foi muito levantada, a real distância do Verstappen pro Pérez. Pra mim, essa sempre foi a real distância do Pérez pro Verstappen. A questão é que começaram a se encaixar pilotos no meio essa distância, no meio dessa distância, porque os carros começaram a melhorar, o Sim. regulamento chegou numa fase de maturação.
Então a gente, por exemplo, assim, se a distância do Pérez pro Verstappen era de 6 décimos, né? E ano passado a gente raramente tinha alguém entrando nesses 6 décimos, hoje a gente teve, nesse campeonato a gente tem em praticamente todas as corridas as duas Ferraris, as duas McLarens e às vezes uma Mercedes ou uma Aston Martin se encaixando nesses 6 décimos. É, e quando isso chega para Cara, quali, um segundo é muita coisa. E nem sim, quando eles tinham exatamente. um carro bom, muita coisa. Acho que o Pérez nunca foi de tomar um segundo do Verstappen em toalha, assim. Sim, eu não sei se ele tá dormindo no ponto por causa da renovação, né? Ficou mais confortável. Ele já anunciou mesmo que esse é o último, não vou dizer contrato, mas ele anunciou que ele vai se aposentar na Red Bull. Se esse vai ser o último contrato dele ou não, só o tempo vai dizer, mas eu espero muito que sim, com todo respeito ao Sérgio Pérez. Mas eu acho que ele já não é mais um piloto que se ele mesmo falou, que se da Red Bull pra ele é aposentadoria, então que se aposente logo. Porque tem muito piloto com características, né, do carro da Red Bull que entregariam muito mais do que ele no atual grid. Hein? E. Oi? Tipo quem? Ah, Tipo qual tá. piloto você acha? Sim, eu fiquei em Tipo qual silêncio piloto você aqui, acha que. que entregaria. Cara, um piloto. É, acontece. Fiquei em silêncio aqui. Achei que você ia falar, mas, cara, pilotos do Não, atual. tipo quem? Tô perguntando pra você. Sim, 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 exatamente. Cara, pilotos do atual grid que entregariam mais que o Pérez na mesma equipe. Que no caso teriam aquele estilo, um estilo um pouco mais parecido com o Verstappen, né? Que seria aquele estilo de tocada muito sensível, gostar de carro sensível. Cara, eu acho que o Albon hoje seria um cara que entregaria mais, merecia uma segunda chance na Red Bull. Pra mim, a distância natural do Verstappen pro Albon é Então, menor do mano, que a distância natural depois, não sei se você lembra dessa entrevista. Desculpa, não sei se você viu essa entrevista do álbum, que ele fala que o carro não é pro Verstappen, mas é um Eu carro vi, muito aham, sensível é um e carro muito cada vez sensível. você tem que ter uma tocada mais afiada. Sim, ele falou, ele Então, comparou isso assim, eu não sei com se você depois dessa jogar. entrevista ele. Isso, e é isso, eu não sei se depois assim, se por conta dessa entrevista faria sentido trazer um cara que não iria conseguir tocar da uma forma legal com esse carro que requer uma pilotagem ainda tá assim, né? Porque ter a mudança de regulamento as coisas podem ter mudado. Essa é a minha única restrição ao álbum. Sim, querendo ou não, ele é um piloto mais smooth do que sensível, né? Isso é fato. Mas pra mim ele é mais sensível que o Pérez, mais técnico que o Pérez hoje, atualmente. E um piloto, cara, que não sairia da Mercedes de jeito nenhum, mas tem esse perfil de tocada mais sensível é o George Russell também. Eu acho que ele se dá melhor com um carro muito mais sensível do que com um carro smooth. Aquele piloto que gosta de brigar contra o E é um cara volante. agressivo, né? Um E é um cara cara agressivo. agressivo, exatamente. É um piloto assim que tem umas características parecidas com a do Verstappen, entregaria para mim muito mais que o Pérez. Eu acho que se a distância natural do Verstappen pro Pérez, não vou botar esse um segundo que ele tomou, vamos colocar 7 décimos. O Russell reduziria Sim, esses 7 décimos para 2, na minha opinião. No mesmo carro talvez Verstappen. até menos, eu acho. Talvez até Que menos. é isso. Eu não mudei. Eu mudei não mudei da minha opinião de que o nível dos jovens que já não são mais jovens, mas o nível dessa geração atual é Verstappen, Leclerc e Russell. Os três em carros equilibrados conseguem brigar pela vitória tranquilamente. O Russell, na minha opinião, provou isso no Canadá. O Russell não vence a corrida por azares e por um pouco até de agressividade exagerada dele, né? Sim, naquela manobra no Ele Piastri foi. deu aquela forçada contra o Piastri. Exatamente. Entra um safety car também na hora errada, que acaba ajudando um pouco o Verstappen, na minha opinião. Então, o Russell falta só, acho que o lado mental. Mas eu vejo que velocidade para brigar com esses caras ele tem. Mais velocidade eu vejo ele mais do que o Norris até. Eu acho a mentalidade do Norris melhor, mas o talento do Russell melhor do que o do Norris. Talento Isso, bruto. sim, isso aí a gente viu até na Fórmula 2, né? A gente fala que quem brigou pelo título foi o Russell, o Norris e o Albon, mas a real é que nunca teve uma briga de fato pelo título, né? O Russell sempre teve uma margem considerável ao longo do campeonato.
O Norris só teve uma vitória no campeonato, o Russell teve mais, então concordo, tô contigo nessa que em questão de ritmo puro, né? Talento bruto, o Russell é um piloto mais competente que o Norris. Só que o Norris é aquele velho estilo inglês, né? Para mim o Russell ele foge um pouco daquele estilo inglês de ser um piloto melhor em corrida de classificação. O Russell ele é muito competente em uma volta rápida e quando você coloca isso para concentração, né, de 70 voltas, como foi o GP, ele tem esses picos de adrenalina, dá para dizer, né? Onde Loucura. ele perde De loucuras. concentração, de loucura, ele perde concentração muito repentinamente, com algum erro que ele comete, com alguma manobra que ele não gosta. E a gente viu isso duas vezes, né? Ele perdeu o carro naquela disputa lá contra o Piastri, saiu xingando todo mundo, teve que o Toto Wolff entrar no rádio e falar: foca, foca aí, foca. Te tá faltando foco. Mano, e outra coisa é que ali não dava pra ultrapassar, cara. É uma chicane extremamente apertada. Ele queria passar por fora. Que porra é essa? Para mim, cara, ele queria passar por fora, acho que até visando a segunda perna, mas ele ainda assim ia perder na tração pro Piastri, se os dois fazem lado a lado, que é quase impossível com aquela chicane, né? E ele consertou isso muito bem quando ele É foi fazer a impossível, manobra porque eles se tocaram. isso, e ele foi. Consertou isso na manobra do Hamilton, né? O Hamilton dá o lado de fora pra ele e o Russell dá um jeito de se jogar por dentro ainda. Achei inclusive uma baita manobra. Na grama. Quase. Ele quase coloca uma roda na grama e ainda assim dá um jeito de ir por dentro pra priorizar a tração na saída, né? Então, aprendeu com o erro aí na corrida. E... Não, o Mas que eu é acho isso. fantástico na pilotagem dos pilotos assim mais experientes como o Hamilton ou o Alonso é que quando eles querem espremer um piloto, não sei como é que eles conseguem, mas eles têm uma visão de deixar literalmente um carro entre o carro deles e a grama. É E foi só o o que aconteceu com o necessário. Russell. Pois é. Só tinha um espaço de um carro e um dedo ali. É muita técnica, cara. É muita técnica. Porque você tá a uma velocidade absurda e assim, você consegue fazer isso no seu videogame em casa, beleza. Mas o carro ali tá tremendo pra caramba, mano. Tá tremendo muito. Então você tem o controle. É um bagulho absurdo, velho. Sim, Mas seguindo tem que sobre respeitar. ainda sobre a Red Bull e sobre o Verstappen agora, eu achei uma corrida sem tanto brilho do Verstappen. No começo ele vai tomando uma certa canseira do Russell. O Russell bota ele no bolso um pouquinho. E eu não sei, ele fez uma corrida honesta, conseguiu um ritmo bom depois que passou e ficou na liderança, acho que ele botou 3 segundos no Norris. Mas, cara, não sei, eu acho que se não houvesse algumas situações ele não venceria, Por entendeu? exemplo, o erro da estratégia da McLaren, né? Que deixaram de parar o Norris quando deviam parar quando ele Exatamente, estava na chamar o liderança. Piastri primeiro. Até agora eu tô Mas sem será entender, que não cara, o que a teve? É McLaren porque eu fez. ainda não. Eu, eu ainda não vi os dados, mas será que não foi uma parada do tipo, o Piastri estava com o melhor ritmo aí, tentaram, sei lá, dar um jeito nele? Ah, pode ter sido sim. Talvez tenha sido isso. E no Porque, final, porque não faz sentido, quer dizer, a primeira outra parada, coisa. só desculpa te interromper, a primeira parada na real, o Norris, ele até consegue abrir pro Verstappen, eu acho que depois que ele sai, ele aproveita que o Verstappen tá de pneu frio e ainda tinha uma parte do circuito que estava com a condição um pouco mais úmida, né, que era o setor um. Ele consegue no setor um Sim, compensar a diferença, acho que fazer duas voltas mais rápidas em sequência, e a distância que era de 20,2 foi para 21,8, tá? Então, questão de estratégia, talvez até tenha sido correto deixar o Norris mais tempo na pista. Só que a questão é que ele saiu, ele estava na frente o quê? 14 segundos no safety car, naquele safety car que saiu, que ele passa reto, em vez de todo mundo parar. sim, eu tô ligado. Mas, cara, é o que eu falo. Talvez também o Piastri seria muito prejudicado se parasse depois. Isso de fato. Acho que ele ia perder a posição para as duas Mercedes, né? No final ele perdeu, mas foi na pista, né? Ele ia perder na estratégia mesmo e talvez ele perdesse até pro Alonso, que àquela altura da corrida tava segurando o Hamilton, né? Boa parte da corrida ali. É porque não sei se você ficou com essa impressão também, mas a McLaren era um carro melhor no melhor
quando a Na pista parte. tava mais molhada, mais úmida, molhada. Aham, aham. E, É, eu e a percebi isso aí também. Mercedes é um carro melhor no seco, Uhum. entendeu? Achei que a Mercedes é um carro melhor, que deu algumas exageradas, podia buscar uma coisinha melhor. Acho que o Russell sai da pista 3 vezes, né? Eu acho. Uma com o Verstappen, na Uma curva 1, com. Sim, uma com o uma com o Piastri. Piastri. E com o Hamilton, acho que ele não saiu, não. Ou ele chegou a colocar. Aquela primeira. Não a chicane logo depois da reta de largada, mas aquela primeira chicane antes de completar o primeiro setor, acho que ele acaba saindo lá também, tá? É, acho que foi 3 vezes sim. Então, assim, a gente não. Então, assim, era um cara que também tinha ritmo, a Mercedes tinha carro e o que prejudicou ele foi exatamente a pilotagem. Outra coisa também sobre a. Pra gente já pode pular para a Ferrari, mas só fazer um último comentário sobre a Red Bull. Erro Pode. que não é o melhor carro do grid faz 2 ou 3 corridas, e mais. Cara, eu acho muito impressionante a gente poder ver o Verstappen em ação, sabe? Coisa que a gente não vê há 2 anos. Sim, aham. Eu não sei se você consegue entender, mas é tipo assim, a gente vem de 2 anos de um Verstappen meio inerte, meio na dele, e faz. É porque Mônaco não dá pra ver, mas nessa corrida a gente vê que é um piloto que melhorou muito a disputa dele por posição, entendeu? Teve 2 ou 3 situações que talvez o Verstappen em 2021 tentaria forçar uma ultrapassagem do Russell no começo da prova. Ah, claro, e não tinha um DRS, então isso prejudica um pouco. Mas teve 2 momentos que eu vi que ele podia botar de lado, podia frear um pouco mais tarde, mas preferiu resguardar o carro e se manter em segundo lugar. Talvez até acabaria. Era só meu último comentário que eu percebi. Senti um Verstappen muito mais consciente. Talvez o título mundial fez diferença. Não sei, minha opinião. Uhum. Não, eu concordo contigo. Eu percebi isso aí também. É, não foi algo assim que, ó, me chamou a atenção, mas isso aí realmente. Acho que tem uma hora no hairpin que o Russell até freia mais cedo e o Verstappen das antigas com certeza aproveitaria isso e jogaria, né, por dentro ali, tentaria fazer a manobra. Mas aquilo, Sim, né? exatamente. Um piloto que vai criando maturidade com o tempo. Porque você pode ser campeão sem maturidade. Tem muito piloto que é campeão sem maturidade, né? E o cara. A gente fala que eles não Ah, são. que não falta, o Jacques Villeneuve foi campeão sem maturidade. Exatamente, pô. Tem muito desses casos. Então, a gente tá vendo, né? A combinação de um cara que era muito jovem, muito audaz e muito louco se transformar num jovem audaz com uma mentalidade de vencedor, de priorizar o campeonato, priorizar a equipe. Provavelmente deve ter alguma discussão interna lá na Red Bull, que ele sabe que inclusive está se levantando muito essa questão, né, de que, só pra gente ir pra Ferrari logo, que talvez a Red Bull tenha que adiar algumas atualizações por conta dos gastos que eles estão tendo agora com batida, principalmente do Pérez. Então, talvez eu tenha uma mentalidade de não, Não, se só eu do che... Pérez, o Verstappen não bateu esse ano, Sim, bateu? exatamente. Não, acho que não bateu não, acho que não bateu não. Acho que no máximo mudando em alguma asa dianteira por aí, mas o cara, a Red Bull perder dinheiro e ter que adiar a atualização é tudo que o Verstappen não quer. Porque, na sua opinião, a McLaren já é o melhor carro. Na minha opinião, a Red Bull ainda ganha por pouco. Mas se eles têm que adiar atualizações que vão, claro, aumentar o desempenho deles, melhorar o desempenho deles para mais tarde, nesse intervalo, nada impede da Ferrari ou a McLaren trazerem um pacote de atualizações igual a McLaren trouxe ano passado para Silverstone, né, quando foi para os dois carros, que mudou o carro da água para o vinho. Daí sim a McLaren passa a ser E com vou uma dizer certa mais, margem. cara. Vou além disso. A Barcelona é a próxima etapa. Como é que não vai trazer atualização para Barcelona? Me explica. Pois é, Barcelona é o Não dá para circuito. não ter passar por Barcelona e não trazer um mega pacote. Barcelona é o circuito mais propício para se trazer uma grande atualização. É o que as equipes normalmente fazem, porque é o circuito que tem tudo que eles precisam para pelo menos em programa de treino livre, se você não vai utilizar na corrida, em programa de treino livre testar o que você Sim. precisa testar, né, para as atualizações. Mas bora aí, escuderia Ferrari agora.
que a E gente pode falar da falar? Ferrari que foi do céu ao inferno, né? Entre 2 fins de semana de corrida. Entre Um final de três semana de fins, três corrida? fins de semana, mais 2 de corrida. Pois é. É, de Mônaco pra cá. É, cara, Pode começar. Tô comendo um pedacinho de carne aqui. tranquilão. Cara, assim, a promessa era que a Ferrari ia ser o melhor carro no Canadá, porque é o circuito que mais casa com eles, né? A Ferrari do pelotão da frente, das cinco principais equipes, a Ferrari é o carro que tem mais velocidade de reta, é o carro que tem muita competência para curvas também, isso já se provou em Mônaco. Então, assim, Canadá é um Mas circuito que esqueceram de exige. combinar com a chuva. Exatamente. O Canadá é um circuito que exige muito dos freios e dessa parte de curvas de baixa velocidade. E exige muito também, eles inclusive até priorizam um acerto com pouca angulação de asa, porque você tem uma quantidade considerável de reta também. Então a Ferrari, acho que em 2022 já teve talvez o melhor carro em questão de ritmo lá. Ano passado, obviamente, teve toda a complicação da chuva no quali, mas na corrida tiveram um ritmo bom também. E esse ano a promessa, com tudo que eles iam mostrando, é que eles fossem ser o carro dominante do Canadá. E quando eu falo dominante, é mais do que eles foram em Mônaco, cara, para não dar chance para Red Bull e não dar chance para McLaren. E no final que aconteceu foi totalmente o oposto, faltou combinar com a chuva. Sainz ficou no Q2 depois de ter feito duas voltas, acho que a segunda volta dele ele acabou piorando o tempo dele. Leclerc, coitado, só deu tempo de fazer uma volta com o último jogo de pneu. O pessoal tá fazendo duas voltas de aquecimento. Ele saiu do box, já fez uma volta rápida. Acho que dos três setores, dois foram amarelos. Ficou o que? O Leclerc em 11º e o Sainz em 13º, alguma coisa assim, né? O Leclerc foi em 12º, eu acho. Décimo Foi segundo, 11º. Ah, foi por aí, mas foi por aí. Não sim, importa, não importa. Não importa. Foi lá então, atrás. exatamente, foi lá atrás. E eles já tinham, basicamente, assim, um acerto mais definido para reta, para compensar ainda, né? O Leclerc tem problema de motores que eles acabaram solucionando depois do meio da corrida. Tem até um dado interessante da telemetria do Leclerc, tá? Está disponível, acho que no F-Data Analysis. Você tem dados também aí? Eu tenho dado Tem aqui dado dizendo. você? Tenho. E você, mano? Tem dado em Portugal? Não trouxe, não tenho dado nenhum ainda não, velho. Tem um dado Pô, não, mas você traz os dados pra gente, pô. eu trago os dados do F-Data Analysis aí que o problema do Leclerc, ele estava batendo uma velocidade final de 306 km por hora quando o DRS tinha sido habilitado, ou seja, com o DRS ele estava batendo 306 km por hora. E depois que eles fazem aquela parada, né, que ele fica um bom tempo parado, que até o novo engenheiro do Leclerc fala, a gente acha que a gente resolveu o problema. O Leclerc sem É mandar no quê? o. Desligar e ligar de novo o motor? Aham, isso. Não sei se foi desligar e ligar de novo, mas foi alguma configuração que ele ficou, acho que quase 10 segundos ou 15 segundos parado no box, alguma coisa assim. E isso funcionou, porque depois ele passa no. Acho que duas voltas depois, inclusive, ele passa no speed trap do retão, lá, a 308 km por hora sem o DRS, já que ele estava um minuto atrás do pelotão. Então, ele Sim. teve esse. E qual foi o top speed da corrida, sem Se eu não me engano, DRS, se eu não me das engano, outras equipes? eu só lembro do com DRS, cara. Eu acho que foi o Stroll que bateu 333. Alguma coisa assim, ou 336, não tô lembrado agora. Mas foi ali na casa dos 330 e altos. A Aston Martin veio forte também para essa corrida e infelizmente faltou combinar com a chuva e com um ritmo de corrida melhor. Mas para quali talvez eles tenham se ajeitado mais. Mas enfim, não é essa a questão. Leclerc com problemas, Falando ainda Sainz. de Ferrari, Eu ia falar, o não dá Sainz pra, na não dá primeira pra curva. condenar muito a corrida do Leclerc. Não, vou só fazer um comentário sobre o Leclerc. Não dá pra condenar a corrida dele, porque, coitado, o cara tá sem nada. Mas, assim, complica bastante uma possível briga dele pelo campeonato, sim. Não pela tabela atual, porque a tabela atual não está demonstrando exatamente o que acontece na pista. É, então eu acho que a Ferrari e a McLaren estão na briga pelo título e isso acaba prejudicando muito. Inclusive, a McLaren já chegou a passar a Ferrari nos construtores. Não, acho que tá 5 pontos atrás só. E 5 pontos é pouquíssima coisa, cara, para construtor, né? Isso por conta só do resultado ruim
e do Piastri. Isso, exatamente. Se o Piastri fica em terceiro, se não me engano, eles empatam, alguma coisa assim. Então, assim, acaba prejudicando muito. O Canadá, a Ferrari sai com muito prejuízo e precisa, extremamente necessário, responder agora em Barcelona. E já tem previsão de mega pacote de atualização? Cara, ainda não. Mas eu vou ficar antenado quanto a isso aí. Qualquer coisa eu trago novidades aí no Instagram, no próximo BZ que a gente falar. Sim, sim, vamos E fazer um episódio só para você só falar pra das atualização. atualizações. Isso, Agora vamos falar sim. do Sainz. Sainz. Quer pular pra falar da McLaren logo? Pra não. A gente vai esculachar o cara aqui. Porque Que- não, mas o Sainz, putz, ele começa bem. Eu falei até num post. Cara, nesse começo de temporada, o Sainz tá andando melhor do que o Leclerc. E eu achei que esse ano ele ia conseguir superar o Leclerc em desempenho. Ele começa muito bem, o Sainz. Ele começa muito bem. E eu, Acho que eu as lembro três primeiras que. etapas ele não corre Jeddah, por É, conta da cirurgia. Mas assim, as três primeiras etapas, cara, ele é melhor do que o Leclerc em ritmo. até, é, até Melbourne, quando ele venceu, acho que até uma depois ele tava melhor em ritmo. E eu lembro que era uma das tuas falas, né? Que esse não é o ritmo natural, né? Da dupla Leclerc-Sainz. Porque tem alguma Ah, coisa não é aí. mesmo. E Não é, não é. se provou não ser, né? Mas você confessa aí que você ficou cagado do Leclerc perder o duelo interno pro Sainz esse Não, ano. não, eu não fiquei cagado porque eu sei que no longo prazo o Leclerc não decepciona contra o Sainz. Então eu já tô acostumado. Sempre assim, o Sainz ele vai, faz duas, três corridas boas e desaparece 10 corridas. Sim, sim. Entendeu? É. Então eu tava até tranquilo em relação a isso, por incrível que pareça. Mas eu não entendi esse fim de semana dele, cara. Foi só ruim. Erros bobos. Foi. Sabe o que ele me lembrou? Hum, A corrida que ele fez na Austrália em 2022. tô lembrado que ele tenta Acho que foi escalar quando ele fica no a Q2, ele pior, foi tenta. a pior exibição. Isso, Que ele tenta escalar e do nada ele roda sozinho na chicane e quase acerta alguém na volta pra pista e no final atola na brita sozinho, né? exatamente. Acho que foi a pior corrida do Sainz desde aquela corrida lá, velho. Provavelmente foi, cara. Você Provavelmente acha foi. que dentro da equipe estão prejudicando ele de alguma forma? Não, Ou ele cara, tá sem foco? Tá com eu muito acho que foco nessas notícias relacionadas a. contratos, né? Cara, cara, é impossível a Ferrari tá prejudicando o Sainz. Que é a primeira vez concretamente desde 2018 que a Ferrari olha pro campeonato e fala: o Pérez está mal, dá pra disputar. Se a gente não levar o campeonato de pilotos com o Leclerc ou com o Sainz, dá pra levar o de construtores. Uma Não, equipe, né? construtores eu acho eu acho que tem grande chance. Sim, exatamente. E uma equipe sabotar um piloto é sabotar ela mesma nessa disputa aí, querendo ou não, a grana vai ser muito importante para o desenvolvimento do campeonato de 2026, muito mais do que o do ano que vem, porque ano que vem os focos não vão ser no campeonato do ano que vem mesmo, vão ser totalmente 2026. Talvez a gente até tenha um Sim. campeonato mais maluco por conta disso. E, Não, eu cara, acho até que o ano que vem vai ser exatamente como terminar esse ano. Tipo, você terminar as três brigando, acho que ano que vem vai ser as três brigando de novo, sem grande evolução. uhum, pode ser, e tem grande Na chance disso. verdade, eu até tenho uma opinião sobre isso daí, que é a seguinte, eu acho que se esse ano Ferrari e McLaren e até Red Bull continuarem fortes e com chances de título, eles vão focar mais ano que em relação a Mercedes e Aston Martin. Porque, cara, vou te falar, você sendo o Zac Brown e o Lando Norris, você preferiria Ah, garantir um campeonato em já sei 2025 qual é a sua pergunta. ou arriscar em 2026, entendeu? Pois é, eu já entendi sua pergunta no meio já. E, cara, o Zac Brown é aquele. Primeiro que ele é americano, então ele é muito imediatista e com certeza ele preferiria ganhar o campeonato de 2025, né? Fazer o Hell yeah, we're back e seja lá o que Exato. Deus quiser. Se começar mal em 2025, 2026, eles sabem que eles têm competência técnica para fazer que nem fizeram em Silverstone no passado, trazer um mega pacote de atualização e mudar a água pro vinho, né? Então, vale.
Até porque, cara, se a McLaren for campeã, ele já cumpriu 120% do trabalho dele, entendeu? O que ele se comprometeu a fazer, ele já fez, se a McLaren for campeã. Sim. Então, eu acho que ano que vem, nem todas vão estar nesse foco todo de 2026, não, cara. Acho que Mercedes faz sentido, porque Mercedes acabou nesse regulamento. Uhum. Mesmo que melhor, eles vão focar 2026, George Russell e talvez um Antonelli. E para esse ano que vem, acho que eles não vão estar tão focados assim. A gente vai falar dele já. Mais algum comentário sobre o Sainz? Cara, só comentar um pouquinho a corrida dele, de fato, né? Em vez de falar que foi desastrosa, vamos falar o que aconteceu primeiro também, né? Volta um, Sim, bateu no Gasly. Danificou o assoalho do Gasly e danificou a asa dianteira dele. Perdeu tempo ali, querendo ou não. Não lembro qual volta foi. Foi tentar se defender, acho que de alguém que estava vindo atrás, freou mais tarde e bateu no Bottas. Quebrou a endplate dianteira dele, né? O direcional da asa dianteira. Perdeu mais um. Se já tinha dano no assoalho, agora que tem mais dano na frente ainda, pô, piorou ainda o desempenho. Daí ele vai lá, roda sozinho, leva o álbum junto com ele, tenta voltar pra pista e dá um. Entendi, dá um 720. Ele rodou mais duas vezes sozinho ali na grama. Acho que na ânsia de querer voltar rápido pra pista, ele faz um zerinho ali pro público ficar feliz, né? Aquela parte do circuito tem arquibancada. E volta pra pista. Inclusive, achei que ele ia ficar atolado naquela hora, tá? E fim de semana totalmente desastroso, cara, do Sainz. Você já falou aí, não vou comentar muito mais que isso. Foi, pra mim, a pior exibição dele sim, desde sim. que ele chegou na Ferrari. Então, a gente já vai para a McLaren, mas antes eu vou só falar sobre o que a gente está conversando. E, cara, sendo sincero, se a Ferrari puder dar um carro para ser campeão no que vem pro Hamilton, eles vão dar. Eles vão estar cagando para 2026. É, Mas, enfim, vamos seguir agora. isso aí, em termos de marketing, seria a melhor coisa que eles poderiam fazer. Mas bora Então então. vamos seguir com a McLaren agora. É, Essa aí falando seu veredito. a McLaren a gente já falou bastante sobre eles, né? No final não tem como falar só da Red Bull, ou falar só da Ferrari, ou falar só de uma equipe. A não ser as do fundão, daí tem como comentar só deles sim. Mas ali da frente a gente já falou muito sobre a McLaren. Tá muito próximo da Red Bull, na sua opinião, até na frente, né? É, tem mais atualizações planejadas, não sei se já para a Catalunha? Muito provavelmente sim. Vão soltar alguma nota semana que vem, algum jornalista especialista nessa parte fotográfica, né? E de inspeção técnica vai soltar alguma nota sobre isso. E, cara, Norris pra mim Sim. merecia essa vitória, por mais que o Verstappen botou um ritmo nele no final. Querendo ou não, se o safety car, né? Se não tem o safety car, provavelmente a vitória era dele, ou se param ele primeiro do que pararem o Piastri, provavelmente a vitória era dele, mas no final a soma é Ah, 18 mas mais. cara, deixa eu te falar, ele chegou num momento ali que ele andou perto, ele tava colado com. Que ele cai pra segundo só quando ele volta no safety car. Sim, ele cai só pra Só que segundo, assim, exatamente. tudo bem, é, vamos defender o Norman. Ó, ele sai do pit stop quase rodando, Não, mas tudo na bem. afobação de querer acelerar logo, com Não, pneu mas frio, é que ele pista molhada. tava. Pista Porra, molhada, cara, ele exatamente. acelerou virando um volante. Sim, ele Ele não ia tava sair na na pressa de frente. terminar na frente do Verstappen. E ele não ia sair na frente de qualquer jeito É, mas ele ali. tentou. Sim, ainda assim ele tentou. Ele tentou, eu acho que ele não devia dar aquela tentada. É, Chegou a sair em segundo do pit stop e teve safety car. Ele tinha todas as chances de ganhar se ele tivesse ritmo. sim, E tava exatamente. com um pneu mais novo, teoricamente, é que ele parou uma volta É, depois. duas voltas Então eu depois, mas não foi. sei, Ele tem aquela questão não sei também de como que o pit stop o. prejudicou tanto ele. Não, eu acho que talvez ele pudesse ficar mais uma volta na frente. Talvez saísse até colado, o Verstappen teria que recolher um pouco. Tudo bem que poderia passar logo na próxima zona de DRS, mas eu acho que o Norris, se tivesse alguém que merecesse mais a vitória pelo ritmo que tinha, né? Tirando o Verstappen, obviamente, como eu falei, no final da prova ele colocou um ritmo no Norris, sim, mérito dele. Mas pra mim, se não fosse o Verstappen, seria o Norris com toda certeza. Exato, pô, é o que eu falo. O Verstappen foi lá e abriu 3 segundos do cara. Sim, Eles saíram juntos, né?
Norris ficou lá tentando rodar e não conseguiu. Eles saíram juntos, grudados, e o Verstappen por 3 segundos. Eu não sei como é que o Norris ia vencer a corrida. Sim, e também teve a questão lá quando sai o safety car, o Verstappen ele fica a reta inteira aquecendo o pneu, retardando até o último momento do para dar o pé. E o Norris ele não fica aquecendo o pneu junto, ele fica andando, andando atrás do Verstappen assim. Não, não, eu vou pegar ele para pegar o vácuo Tirando o pneu. e tentar mergulhar. Ele esfriou o pneu ali, cara. O Verstappen com certeza assim, brincando, tinha 10 graus de temperatura a mais. Acho que até o próprio Max Wilson falou isso na transmissão. Brincando, ele tinha 10, 15 graus a mais de temperatura no pneu. Cara, 10, 15 graus. Sim. Na E depois composição que abriu 3 faz muito segundos, tempo. assim, o Verstappen abre 3 segundos E e o estagna. ritmo se equilibra, que é o tempo que o Norris esquenta o pneu. Exatamente, exatamente. As três primeiras voltas Aí o ali. Norris aquece o pneu. Exatamente, o Norris aquece o pneu, só que já tá 3 segundos atrás e o ritmo fica equilibrado. Ele não consegue tirar. Pois é basicamente isso, Mas cara. enfim, Pra mim foi uma vamos, falta vamos de. continuar então? Continuo completando pra encerrar de vez. Só uma falta ali de inteligência do Norris em si na saída do safety car, né? Porque sempre foi característica do Verstappen. Obviamente, o piloto de dentro do carro não vai conseguir prever que horas o outro cara dá pra acelerar. Mas estatística é estatística, né? Você pode ter é mais provável que isso aconteça, então eu vou confiar nos números, né? Então, ele poderia Sim, ter sim, feito exatamente. um trabalho melhor. Agora, é, Mercedes, falando sobre a melhor equipe no seco, Mercedes, a gente precisa comentar sobre as atualizações de Mônaco que pareceram surtir efeito, hein? pareceram. A gente O que que você achou? criticou. A gente que criticou o fato. Não, a gente não criticou as atualizações, né? Primeiro que fique claro. A gente criticou o fato deles trazerem a atualização para Mônaco. Que os dados são pouco Não faz completos lá. sentido. Só estavam com pressa. Exatamente. Mas elas pareceram surtir efeito. O Russell faz a pole no mérito e no ritmo também. Não é uma pole que nem foi a do Magnussen, que ele fez a volta antes de todo mundo, ou a do Hülkenberg lá no Brasil em 2010 também, que ele é o com o pneu mais aquecido da galera. Foi porque ele realmente tinha um ritmo, se não me engano, ele liderou o Q3 inteiro. E sempre que alguém passava ele, inclusive, ele ia lá e botava tempo de novo. E mérito deles, no seco, largou. Ele impôs um ritmo, economizou pneu, dava de ver claramente que ele passou algumas voltas economizando pneu, que foi aquela volta, inclusive, que a gente tá falando, né? Que ele começa a frear mais cedo, o Verstappen tem cabeça de não tentar passar logo. E Sim, eu acho que ele fez o certo, né? Por mais, tudo bem, a gente já comentou toda a questão de faltar, às vezes, inteligência de corrida pro Russell. Mas pra mim é o grande destaque a Mercedes esse final de semana, você porque acha que hoje o Russell é mais rápido do que o Mercedes? Ou do que o Mercedes? Do que o Hamilton? cara, em volta lançada, sim. Em volta lançada, sim. Não, Pra mim, ainda falta. Pra mim, no dentro geral. Acho que ele é no mais geral. rápido. Cara, no geral. Cara, no Tirando a geral. parte mental, tirando a parte da mentalidade. Cara, se pra mim se excluíam a mentalidade, o Russell, pra mim, é mais rápido que o Hamilton, sim. Até Hoje. hoje. Até ano passado ele não era. Uhum. Mas hoje ele é. Porque a gente, claro, todo mundo, toda hora que eu vejo, que eu abro o comentário do Instagram, eu vejo, o Hamilton já tá com a cabeça na Ferrari, ele tá sem vontade de pilotar. Galera, Não existe isso. não existe isso, piloto sem vontade de pilotar, piloto que tá com foda-se pra temporada dele, porque, desculpa o palavreado, mas porque vai pra outra equipe no ano que vem. O cara vai querer pilotar porque ele gosta de pilotar e porque ele quer chegar na frente, não existe, o cara, assim, 7 vezes campeão mundial. Ele tem muitos recordes no nome dele e tem muitos recordes que ele tá muito perto de bater. Tu acha que ele vai esperar um ano pra poder bater recorde? Ele vai tentar tudo agora, cara. Daí teve o pessoal também falando, que Exatamente, Yoda. Tendo um carro bom, A ele fica Mercedes animadaço pra sabotou. correr. Pois é, a Mercedes sabotou ele no pit, colocou duro nele. Lá ele. Colocou pneu duro nele. E no final você vai ver e tem registro de rádio, tem uma discussão que fica o Bono e o Hamilton ficam umas 4 voltas inteiras discutindo sobre o pneu.
e no final a decisão conjunta é pneu duro. Ah, sabotou porque não tinha, só tinha pneu macio novo, só tinha pneu macio novo e pneu duro novo, e segundo os cálculos da Mercedes, que Canadá sempre foi uma pista abrasiva, entendam isso. Canadá é a pista mais Sim. abrasiva da temporada, inclusive naquela temporada de 2010, onde os Não, uma pneus. das, não? Eu acho que é a mais. Eu não sei se você vai lembrar, o Baiano. Aquela temporada de 2010, em que os pneus da Bridgestone, os duros, duravam a corrida inteira. No Canadá, os caras tiveram que fazer 4 paradas. Entendeu? Isso não existiu em nenhuma outra corrida aquela temporada. E o Canadá sempre teve um Sim, sim. histórico de ser uma pista que exige muito dos freios, exige muito dos pneus. E segundo os cálculos deles, o pneu macio não ia chegar no final com Eu ritmo. achava que era Singapura, não? Não, Singapura é bastante abrasiva, mas é porque eles é muito mais por questão de temperatura. Eu tô querendo dizer de asfalto abrasivo mesmo, né? Singapura sempre tá chovendo, o asfalto é Ah, o liso, asfalto, sim. fica uma lixa. Cara, eu posso falar perdendo toda a humildade, mas eu tive em Singapura, eu estive em Singapura. Lá é uma cidade assim que chove muitas vezes durante a semana, assim, de 5 dias na semana, de 7 dias da semana vai chover em 4, 5. E isso aí tira a borracha da pista, cara. Inclusive, na corrida do ano passado, da sexta pro sábado, choveu de madrugada, entendeu? Isso limpou, e as equipes que têm mais dificuldade de aquecer pneu vão ferrar nisso. E as equipes que têm mais facilidade de aquecer pneu em ritmo de corrida vão sofrer com isso, entendeu? Então, esse asfalto abrasivo aí do Então por Canadá. isso explica a Ferrari vencer e a Red Bull ter sempre, tá sempre prejudicada lá. Isso. Sempre explica. Os caras acham que simplesmente a Red Bull, não achou o acerto. Também tem a questão de acerto que dá de contornar isso. Mas, é porque a Red Bull tá escondendo Mas o todos os jogo. anos é foda, galera. Eu Calma lá. sei, Ah, a Red Bull tá escondendo o jogo, ou a Ferrari mostrou que não, tem muitas variáveis e muitas variáveis que podem influenciar nisso aí. E o Canadá, sendo uma pista abrasiva do jeito que ela é, teve uma discussão de 4 voltas no rádio do Hamilton, e no final foi decidido o conjunto colocar o Duro. Então, galera, não teve sabotagem. O Hamilton não tá sem vontade de pilotar. A Mercedes não tá sabotando o Hamilton para priorizar o Russell porque ele vai continuar e o Hamilton não. Isso aí não existe, cara. Não existe. Até porque o Hamilton ainda é gigante lá dentro e muitos engenheiros estão loucos pra sair com ele, galera. Os engenheiros vão falar, nossa, vamos focar no Russell que esse Hamilton não é de nada. Não vão fazer isso. Os caras adoram o Hamilton lá dentro. A Ele é o, saída, na minha opinião, me ele é o grande parece herói, que cara. foi tranquila, É o grande herói da entendeu? Mercedes. Desde do Roman no autódromo, Exatamente. ele é o grande herói da Mercedes. Acabou. Esse é um argumento burro, cara. Esse é um argumento burro. Sempre que um piloto, as pessoas não conseguem aceitar, algumas pessoas não conseguem aceitar que existem pilotos melhores que outros e pilotos que fazem temporadas melhores do que o outro. O fator tripa no carro é uma variável absurda, cara. E o Russell tá numa situação mental, psicológica melhor do que o Hamilton. Vai acabar de receber a vara de líder da equipe, entendeu? O Hamilton pode estar até com um psicológico um pouco mais abalado por estar tomando um cacete do Russell esse ano. Então, assim, não existe uma equipe prejudicar o outro, até porque a Mercedes está brigando ali com a Aston Martin, e se melhorar um pouquinho só mais o carro, pode brigar com a Ferrari e McLaren, Exatamente. entendeu? Então, então assim, o Russell só precisa melhorar um pouco o psicológico. Mas enfim, vamos seguir falar de Aston Martin agora pra gente correr. Bora, Agora os bora lá. comentários mais rápidos. A Aston Martin deu uma melhorada, deu uma respirada. O Stroll, que falou no fim de semana passado que consegue bater de frente com o Alonso, perdeu pro Alonso de novo, mas perdeu por menos, né? Perdeu por menos dessa Foi guerreiro. vez. E perdeu pela primeira vez depois de 4 corridas, Perdeu, né? mas foi guerreiro. Perdeu, mas foi guerreiro. E eu tinha uma grande expectativa na Aston Martin, tá? Pra mim, eles iam ser a terceira força desse final de semana. Pra mim, a Mercedes ia sofrer bastante, porque a Mercedes sempre sofreu com freio lá no Canadá, querendo ou não. Pra mim, a Aston Martin Sim. ia tomar Não, esse mas na gancho. chuva sempre ajuda, cara. Não, na chuva sempre ajuda, com certeza. E no final, a Aston Martin lidera o treino livre 1, o treino livre 2, se não me engano. O Alonso lidera o treino livre. E chega na corrida e eles estão onde eles sempre estavam, obviamente mais perto da equipe do pelotão da frente, né, do que eles estavam, mas no lugar de sempre. Eles estão Sim, ali para lembrando ser que a o primeira equipe. Alonso só é ultrapassado pelo Hamilton nos pits, tá? Ele gostou de frisar isso, eu tô frisando também. Exatamente. E assim, eu acho que o Hamilton ia passar o Alonso de qualquer forma, porque quando eles saem dos pits,
pro segundo set de intermediário, né? Dá umas 4 voltas, o DRS é liberado. Para mim, o Hamilton ele ia passar o Alonso. Só que o Alonso podia dar o jeito ao Alonso de ser e talvez segurar mais vezes, né? Igual ele segurou na Hungria em 2021 ou em outras oportunidades, por mais algumas voltas. Só que no final esse é o lugar da Aston Martin essa temporada, cara. Infelizmente ou Acho que felizmente, também na Aston Martin, cara, acho que falta piloto já. falta Acho que já piloto. deu pro Alonso, Uhum. o Stroll. Nunca deu pro Stroll. Acho que falta só piloto na Aston Martin. E eu acho que não é nem maluquice falar em Drogovic lá, tá? Eu acho que ele faria um trabalho. ah, Nível Acho que não seria pior Stroll, do que o Stroll. eu ia Talvez, falar nível e Stroll talvez ou nem de pior do que o mediano. Alonso. Eu acho que realmente ele faria. Eu acho que ele consegue até fazer uma coisinha melhor do que os dois, ou na pior das hipóteses, cara. Eles estão tentando alguma coisa diferente, porque do jeito que eles vão pra lugar nenhum. Uhum. Inclusive o próprio Drugo deu uma entrevista, não sei se foi hoje ou essa semana e a notícia saiu hoje, né? Que a prioridade dele pro ano que vem é uma vaga na Aston Martin e a equipe sabe disso. Mas que ele tá monitorando outros assentos aí, com esse mercado movimentado pode acabar caindo uma vaga no colo dele. Assim, Cara, não nos dê esperança, Drugo. Porém, querendo ou não, eu concordo não, contigo, não. Baiano. Eu Na acho Aston que Martin, cara, falta um bom planejamento. Sério. Minha opinião sobre a Aston Martin é que, em relação aos pilotos, eles conseguiram fazer um bom planejamento em relação à estrutura da equipe, em relação aos engenheiros da equipe, mas falta um bom planejamento em relação a pilotos, entendeu? sim. Você vê que assim, o Alonso ele se mantém lá por uma suposta, por uma suposta pilotagem, uma suposta ajuda no desenvolvimento da equipe, que na minha opinião é bem menor hoje do que nos anos 80, 90 e 70. Tá? O piloto, ele, claro, vai dar um bom feedback, mas, cara, não é como, sei lá, igual o Bruce McLaren que descia do carro, cortava o carro com alicate e inventava uma peça nova, entendeu? Foi assim que ele inventou as narinas dos carros. Ele Igual simplesmente desceu na sessão de treino livre, cortou o carro e criou as narinas dos carros para poder sair refrigerar melhor. Mas enfim. Então assim, não é como se o feedback do Alonso, só ele. Mas hoje em dia o papel do engenheiro é muito maior que dos sim. pilotos, do que era há anos atrás. Sim. Então faz muito mais sentido, sei lá, Aston Martin buscar um nome top, tipo, cara, você quer investir num piloto mais experiente, traz alguém um pouco mais novo. Ou então, se você quer investir num piloto que pode ser campeão, traz um jovem talento, cara. Fura o olho da Mercedes, anuncia o Antonelli, traz o Berman, traz o Drogovic, entendeu? Mas Cara, é, não até faz sentido pra o. mim a dupla de piloto deles. Sim. Eu ia falar até. Não sei se é muito maluco, cara, mas o próprio Frederic Vest da Mercedes, né? Se a Mercedes tem parceria técnica com a McLaren por causa do fornecimento de motor, tudo bem que isso vai acabar em Sim, 2026. O próprio Vest disputou o título de Fórmula 2, não é um mau piloto. Porque se for você pra vê. trazer o Vest, traz logo o Puxa, caralho. Não, sim, eu sei, Michael Pourchaire já tá satisfeito na Indy, ele não vai sair de lá. Ele gostou da McLaren e da Indy. E. Mas, Mas tipo, vir não, pra eu sei. Fórmula 1 ele diria não, duvido. Não, eu duvido. Exatamente. Só que assim, ele parece estar muito estável lá. Tem muito piloto porque, olha, tu olha pra academia da Aston Martin hoje, eles têm o Drogovic, obviamente, que tá correndo aí de Elmis e vai fazer as 24 horas de Le Mans, inclusive boa sorte pra ele. A gente tem o Jack Crawford, cara. O que que eles estão me arrumando com o Jack Crawford como principal piloto de Fórmula 2 da academia? Principal não, único piloto de monoposto assim da academia. Porque daí vem a Tina Hausmann na F1 Academy, que me perdoem, me chamem do que quiser, mas ela não vai chegar nem na freca, tá? A Hausmann. Simplesmente não Ué, tem. Não tem. Cara, não tem talento pra isso, cara. A gente consegue tirar no dedo a galera da F1 Academy que vai conseguir chegar numa Fórmula 3 da vida, Fórmula 2. A gente tem a Dorian Pan, a gente tem a Maya Voig, Fórmula tem 2 a. só do Pan. Pra mim só a Dorian Pan vai chegar na Fórmula 2, exatamente. Mas pra uma Fórmula 3 da vida, a gente tem a Maya Voig, aquela Chloe Chong.
Acho que ela talvez pare na freca também, aquela que é. Chloe Chong não, a Chloe Grant. Ou Chong, é a Chong mesmo, que é a da Haas, que fez umas boas corridas. A Sim. Bustamante parou na freca também. Se for pra freca é muito. É... Assim, é de contar no dedo, cara. Então a Hausmann não vai a lugar nenhum. O Crawford não vai a lugar É por nenhum. isso que eu falo. É, Falta um planejamento na base para pilotos. para pilotos e para base, para muito, tudo que envolve o que fica entre o volante e o banco, tá faltando planejamento para Aston Martin aí, né? Cara, até é E você incrível. vê. Eu espero Não, muito vou só comentar poder. que beira o Hum, amadorismo, cara. É, por beira. exemplo, eles assinam com o Drogovic só depois do cara ser campeão da Fórmula 2. Tipo, você perde toda a vestir a camisa da academia quando tu vence. Mas só veste a camisa quando ele não aparece mais. Que porra de planejamento é esse? É, foi, Entendeu? foi pro Você marketing queria abrir a do academia brasileiro, exatamente, e pô. o cara tá procurando? Porra, Pois então, mas é, é muita a falta de estratégia planejamento. deles, né? Vai entender. Até para Endurance, né? Como eles vão ter o Valkyrie, que vai entrar no WEC, né? É o planejamento da Aston Martin colocar o Valkyrie no WEC, inclusive isso já está confirmado. Daí você vai ver que eles fizeram uma academia de pilotos de GT. Espero muito entrevistar aqui no BZ um dia, mas o piloto deles, o principal membro da academia de GT deles, é o Roberto Faria. Lembra do Roberto Faria na Fórmula 3, Baiano? Acho difícil ele querer vir, mas eu torço por ele também, velho. Apesar Torço por dele ele, não torço por ele. curto ele, velho. E assim, ele é o principal piloto do GT e depois você vai ver os nomes. É uns cara que nunca pisou numa GB3, nunca pisou numa Fórmula 3, nunca pisou numa freca. Tudo bem, tá fazendo a carreira inteira no Endurance, mas que pelo menos tenham resultados concretos, né? O cara tá disputando uma Fanatec GT4 agora, para ano que vem colocar ele numa Fanatec GT3, numa Intercontinental GT, para ir subindo até chegar no Hypercar. Daí você planeja esse tipo de piloto para um cara que não apresenta resultado nem na GT4, coloca um maluco que veio da Fórmula 3, ok, brasileiro faria boa sorte, que você chegue com o Valkyrie um dia, mas não é só na Fórmula 1, cara, que a Aston Martin tá com esse aperto aí, falta de planejamento de piloto. Isso aí tem dedo do Lawrence Stroll, tá? Com certeza tem dedo, porque pra mim tem muita pressão interna dos acionistas da equipe por conta do Stroll tá lá dentro. Eu acho que essa questão de você lidar com as questões de negócios envolvendo família, mesmo um cara com a grana do Lawrence Stroll, tá sendo bastante prejudicial. O Lawrence Stroll parece que ainda não entendeu o que é Fórmula 1, ou parece também não querer grandes coisas, está só gastando dinheiro para alegrar o filho. É, É, lembrando que, é a única lembrando explicação que, plausível, é, entendeu? lembrando que a Investe no culpa, centro tecnológico, é, só desculpa te interromper, Bano, mas lembrando que a culpa do Stroll sim. ser queimado hoje em dia, de ser taxado de bagre, de ser taxado de pagante, a culpa é do pai dele. Que o Stroll ele foi campeão de Fórmula 4, foi campeão de Fórmula 3, e não era um grid ruim, era um grid muito bom, tá? O grid que o Stroll foi campeão e no anterior que disputou. É, Tinha o George Ele, Russell lá que ele tinha o George derrotou. Russell, tinha Lando Norris, tinha. Acho que o Pietro Fittipaldi estava naquele grid, o Félix Rosenqvist, Alex Lynn, que querendo ou não teve um sucesso no GT. Mano, tinha muita gente competente. Se não tinha. Tinha obviamente, os gênios Você da fala do geração. Alex Mil, eu só lembro só daquele acidente dele Na Fórmula na E, né? Fórmula E em Diria, É, que aquele eu foi. achei que ia ser o primeiro acidente fatal. Aquele sensacional. Mas assim, pra mim é um dos Mas grids mais. continue. Era um dos grids mais competentes, se não o mais competente da história recente, né? Uhum. Da extinta Fórmula 3, que depois passou os carros para a Eurofórmula Open. Fórmula 3 europeia. Fórmula 3 europeia, que tinha a Ah, não, GP3 na época. a F3 europeia. Isso, Exatamente. era a F3 europeia, que depois passou de mão os carros para a Eurofórmula Open, porque a GP3 virou Fórmula 3. Mas enfim, era um grid muito competente. E ele vai lá e É, sobe, quer cravar uma vaga na Williams, ser acionista da equipe. O acordo era que ele ia investir tantos por cento para ter tantos por cento de participação, né? Ele ia ter tantos por cento de participação para investir tal ou tal quantia de dinheiro, com a condição de que o filho dele corresse lá.
E ele queimou, cara, porque se Só o que o Stroll Stroll na base não era bagre, né? não era Parece que ele bagre, só acelerou exatamente, muito o cara. processo mesmo. Ele Concordo só com você. acelerou. É. Se o Stroll faz, sei lá, um ano de GP3 e uns 2 anos de GP2 barra Fórmula 2, nem que ele chegue na Fórmula E, chegou com 17. Nem que ele chegue na Fórmula 1 com 20 anos. Ele não ia ser questionado do jeito que ele é questionado. Porque ele ia ter disputado a Fórmula 2 É, com o o pai Lando dele Norris, fez, ele ia achou ter que ele era o disputado. Verstappen. Exatamente, pô. Ele ia ter disputado Fórmula 2 com o Lando Norris, com o George Russell, com o Sérgio Sete Câmara, com o Maximilian Winter, ia ter disputado GP3 com muita gente, tá ligado? Que podia dar mais crédito pra ele com o que ele fez na base. Que querendo ou não, tudo que ele fez na Fórmula 1 hoje apaga totalmente, né? Como, eu não lembro quem é o piloto que diz, mas que eu e também não lembro exatamente a sua frase, mas se você faz uma boa corrida e a sua próxima corrida é uma droga, todo mundo vai esquecer que você fez uma boa corrida anterior. A do Vettel, né? Ele disse Do que você é Vettel. tão bom quanto sua última corrida. Isso, você é tão bom quanto sua última corrida. E é totalmente. E faz muito sentido. E faz muito sentido. É, mas já deu de falar de Aston Martin. Vamos seguir. Vamos Pelo falar amor, já rapidão deu. agora das últimas equipes que eu preciso dormir. É, tá. Enfim, acelerando agora um pouco, vamos falar de Racing Bulls, principalmente a renovação do Tsunoda. Pois é. Acertaram, na minha opinião. Faltando agora só outra vaga pro Lawson. Ricardo, para mim, é um ex-piloto. Que eu concordo muito com o Jacques Villeneuve quando ele dá a ideia de que o Ricardo é uma sombra do que ele nunca foi. Ele nunca foi um possível futuro campeão mundial, galera. Nem na base. Nem na O base ele Ricardo era. sempre foi um bom piloto. É, Nem na base. Ele sempre foi um bom piloto, entendeu? Sempre foi um bom piloto, só isso. Nunca, pelo menos eu, desde que eu acompanho a Fórmula 1, nunca falei, nossa, esse cara vai ser campeão mundial um dia. Nunca pensei nisso, entendeu? sim. Mas sempre foi E um bom o. piloto, tipo o Sainz. É, Talvez ele seja até um pouco pior do que o Sainz na história. sim. É, É que o Sainz, mas desde a sempre foi base, pra mim ele tipo um não. Sainz. Desde a base, o Sainz nunca foi um talento de campeão mundial. E nem na Fórmula 1 ele mostra que é um talento de campeão mundial. Pra mim, o Ricardo é a mesma história. E você vê, Assim como o Ricardo, o que entendeu? colocou o Ricardo nesse patamar que ele tá hoje foi ele ter vencido o Vettel em 2014, numa temporada em que o Vettel não se achou com o carro e não se achou com o regulamento e com o carro que a Red Bull fez, né? E com os motores Renault também. Ele faz uma temporada menos consistente, mas muito melhor em termos de resultado que o Vettel. Acho que até a etapa de Spa. Spa não, acho que até a etapa de Austin, ou uma corrida antes de Austin, que era em Suzuka, ele ainda estava na briga matemática pelo título. Obviamente ele nunca queria disputar o título de fato. Mas ele, em Sim. 2014 levantou um pedestal. Ah, mas o Perde pro tapete. Kvyat no ano seguinte. Exatamente, O que que perde pro adianta? Kvyat no ano seguinte. Só que no final, como o Kvyat, né, teve esse apagão histórico e nunca mais, tudo bem que hoje está na WEC, mas nunca mais se ouviu falar dele nas mídias que são mais populares, né? Meio que foi um acidente de percurso, que dizem na carreira do Ricardo, mas no final ele só tá onde ele tá por causa de 2014. Acho que 2016 e 17 a gente consegue ver também umas boas faíscas do Ricardo. 2018 aquela vitória histórica em Mônaco. E Sim, depois disso, cara, de 2018 pra cá, acho que o Ricardo ele foi muito bom. ah, e no segundo ano dele de Renault e acabou. sim. Em 2021, quando ele vence em Monza, ele já era muito questionado ali já, extremamente questionado. Então acho que os pontos da carreira do Ricardo que fortalecem uma, uma justificativa dele continuar na Fórmula 1 é 2014 e E o algumas corridas de 2000, 2016, 18 e 20. sim. Ou 20, não. 20? 20, Ah, 20, 20, aham, 2020, 20, pois exatamente. é. Mas enfim, É, bora é, pra eu espero muito próxima. que essa vaga vá pro Lawson. Eu Mas também espero pelas muito. falas do Horner parecem ser cada vez mais desanimadoras em relação ao Lawson.
Pois é, cara, eu tenho pena dele, velho. Eu conheci o Lawson lá em Singapura, vi na minha frente ele eliminar o Verstappen no Q2 e vi ele rodar na minha frente também, olha só. E tenho pena, cara, porque o Lawson, assim, Coitado. a gente sabe que ele não é um gênio, né? Ele não é um gênio. Ele é um bom piloto da base, que merecia, e nas corridas que ele fez na Fórmula 1, ele provou que merece essa chance. Mas É, fazer o quê? Bora pra próxima então? exatamente. Então vamos seguir agora. Qual a próxima equipe? De Racing Bulls, a gente pode pular pra Alpine, que pontuou Nossa, com os que, dois que pica pilotos. É, a semana da opinião. pois então. Que B.O. a semana da Uma Mano, a palavrinha, Alpine né? tá igual o Corinthians na Fórmula 1. Que isso. É, a Alpine é o Corinthians da Sei de Fórmula quem 1. foi ser pior a semana, da Alpine ou do Corinthians. Difícil, cara, A difícil. Mas gente olha, tem treta do. Ó, a gente tem Ocon sendo mandado embora na quarta corrida do ano, quinta, sexta corrida do ano. A gente tem depois o Ocon mandando indiretinha na, nas redes no sociais, tudo. Instagram, Aham. que, que vai embora tal, mas que é só um erro que ele que cometeu, etc e tal. Aquelas coisas para justificar o erro em Mônaco, que eu não acho que coitado do cara ser mandado embora por causa de um erro. Mas Não, enfim. eu acho que Aí não é só por depois causa de um disso, erro, a cara. Eu acho gente que tem mais tem. coisa na Alpine. Eu acho que tem mais coisa interna ali Eu, que justifica. Mas porque se for só um putz, erro, não sei se cara, é. pra mim é uma demissão muito amadora. Entendo, tudo bem, o clima com os pilotos não ser ruim, não ser bom, perdão, que inclusive isso aí já era carta cantada, não sei nem porque a Alpine prometeu brigar pelo P3 do campeonato pro Gasly se eles não iam cumprir, e deram ainda de presente o Ocon de companheiro, né? Então acho que é só amadorismo estratégico da Alpine mesmo. Não, é amador que eu falo. A Alpine é igual o Corinthians. E aí, pra piorar tudo, cara, na corrida é que o Ocon consegue se redimir. No final, mandou ele trocar de posição com o Gasly, porque sim. Sim, por motivos de. Era pra atacar o Ricardo, segundo a Alpine. O Ocon ele recusa. E eu acho que ele fica. A Alpine fica 2 voltas insistindo. O Ocon falou até esquece isso, não vou ceder a posição. E daí no final ele decide ceder a posição, já era tarde demais. E no final a Alpine ela nem sequer entra no rádio do Gasly pra devolver a posição. Ela só fala pro Ocon, ó, vocês vão ficar onde vocês estão e não discute. É... Para mim isso aí foi sacanagem, tá? Eu sou. Imagina como deve estar o clima na garagem. Pois é, eu sou fã do Gasly, não gosto muito do Ocon, mas, cara, tem que admitir que isso aí foi sacanagem. No mínimo que pelo menos avise o Gasly que ele tome a decisão, né? Se for pra alguém sair como errado, que pelo menos jogue nos pilotos, porque o que vai se falar vai ser os pilotos, né? Então, se o Gasly decide não devolver a posição, E a mídia. explica aí. A mídia cai em cima do Gasly. Daí tem que explicar. O Gasly Quem, vai ter que explicar por que que não cedeu a quem, posição. quem você acha? Quem você acha que vai assumir essa vaga do Ocon pro ano que vem? O Durra? Eu acho que é o Durham, cara. Para mim foi muito estratégico eles ter colocado o Durham pra fazer esse treino livre aí, tá? No Canadá. Por mais que ele tenha dado 3 voltas, coitado. É, eu acho que é a estratégia deles. Sim, sim. O Martin não vai lugar algum nesse campeonato de Fórmula 2. Não mais. E infelizmente vai ser a Pô, pior sombra que do porque a piloto que temporada do Martin é muito ruim, né, cara? é muito ruim, cara. É muito ruim. E o Martin Na, vai acabar sendo a sombra na do cara Fórmula que 2, disputou o o Drift of the Martin, Year com o Berman. coitado. É. Pra mim, essa vaga é Talvez dele, a tá? mudança de regulamento prejudicou muito o Martin, né? A Talvez. mudança de regulamento prejudicou muito o Martin. É provável, é provável. É. Mas pra mim, essa vaga é do Mas eu Martin acho que ou do pode. Mick. Acho que a Alpine é amadora. Acho que eles são ruins demais pra botar o Durham. São burros demais pra isso. Uhum. E eu acho que. Tu acha que vai ser o quê? O Mick? Vão trazer o Mick da WEC? O Mick. O, É. o Mick? Acho que eles vão trazer o Mick da WEC. Entendi. Pelo menos pro ano que vem, é. E talvez botem o Durham pro ano que vem. Ou pro próximo regulamento. Entendi. É uma. Entendeu? Tipo. Porque, tipo, deixa eu te falar. Botar um piloto na Fórmula 1 um ano antes de um novo regulamento é botar ele pra ser rookie em 2 temporadas.
Foi o que aconteceu com o Mick. Ele foi rookie em 2 temporadas, o Mick. Entendeu? Verdade. É. Porque você aprende tudo de um carro em uma temporada e Aí na tem que temporada seguinte aprender você tem que tudo sobre aprender novo. tudo de novo. Isso se adaptando à Fórmula 1. E sem o conhecimento técnico ainda. Né? Tá entendendo? Tá ouvindo? Tô ouvindo esse Exatamente, nível. sem o conhecimento técnico. Então eu acho que eles vão fazer isso. Vão trazer um Mick, talvez. E aí pro ano seguinte bota tudo. O negócio é o Mick bem, né? É. Combinar isso direitinho com o Mick. Falta combinar com ele aí. Mas seguindo, Depois a gente tem que falar de vamos Haas. pra aqui agora. Haas, Haas. Williams ou o quê? A Williams é a próxima, mas bora de Haas agora? Falar do show de 4 voltas deles que eles fizeram. Acertaram as coisas de pneus. Eu. Aquilo, né? Tá chovendo mais, a pista era adequada. Mas, gente, eu vou explicar pra vocês. Só se coloca pneu de chuva extrema se tá chovendo muito. Se Ou a você pista vai. tá muito molhada, mas tá chovendo pouco, você não coloca pneu de chuva extrema, porque uma hora ela vai melhorar. Sim, não é nem questão de não tá chovendo pouco. Ela não tava Pronto. chovendo. Ela só tava muito molhada e não tava chovendo. Exato. É. Então, foi o pneu certo pra Não, quatro não voltas, cara. faz sentido. Faz sentido É, pelo show. faz Você vê sentido que pelo show. ninguém nem lembra do show. Exatamente. Acabou. Porque no final Vou mais na outra parte da corrida. a corrida foi tão movimentada que o que a Haas fez nas primeiras 6 voltas ficou em segundo plano. Não vou dizer esquecível, mas, né, Até um enfim. pouco imaturo da parte deles colocar esse pneu de chuva forte. Não entendi, não faz sentido. Marcos Winkelhock, né, queria arriscar, vai que, e no final não foi que. Bora pra Williams, então. Mas teve mais o que era indício da corrida da. Teve mais nada? Não teve mais nada, eles terminaram P11 e P12. No final chegaram colado nas Alpines ali. Inclusive a distância se não me engano, às 5 voltas para o fim, quando a Alpine pede quando dá passagem para o Gasly, a distância era 2 segundos para o Hülkenberg que vinha atrás, 2,7. Quando o Ocon deixa passar, a distância já está em 1,5. E como ele tira o pé, o Hülkenberg cola um DRS. E no final fica um trem de DRS do Gasly tendo que se defender do Ocon, né? Que no final nem atacou o Ricardo, teve que se defender do Ocon. Do Ocon atacando o Gasly, do Hülkenberg atacando o Ocon e do Magnussen chegando ali atrás. Então, no final, só foi isso a Sim. corrida da Haas. Então, vamos falar da Williams, então. Nosso querido álbum que recebeu uma rolada do Sainz. Recebeu a grande rolada Né? do Sainz. Coitado do Gasly, não tinha nada a ver Com o álbum, com o álbum. com o Pérez e o Hülkenberg em Mônaco. Exatamente. Nossa, o Que o Hülkenberg, Pérez roda, o coitado, cara. Hülkenberg sai, ele tenta sair e recebe só no fundo da rolada. Sim, pô, coitado. E o álbum que vinha fazendo uma boa corrida, né? Ele tinha feito aquela ultrapassagem Álbum dupla lá tá na de que reta. posição? O álbum, ele tava em oitavo, cara. Tava em oitavo, você acredita? Putz, foi Sainz. Essa aí foi triste. Mas é aquilo. Mais triste Só a ainda. gente já mandou, nem tem culpa. Dá pra É, desculpar. Assim, naquelas condições de pista, aquilo pode acontecer com qualquer um, tá? sim. Entendeu? A Você gente pega viu, uma a parte gente um pouco viu mais escorregadia. três pilotos cometendo esse mesmo erro. Quatro, na real. Porque o Russell passou reto por esse mesmo erro de tentar fazer a Hum, curva no traçado molhado, né? O Leclerc na primeira volta também fez, na real. Acho que ele foi só erro de freada mesmo. Mas, assim, a gente viu 4 pilotos fazendo isso. exato. Isso acontece. Pode acontecer com qualquer um. A primeira passada reta dele, ele Mas, aquaplanou. Então aí não tem nem o que falar. Ele dá de ver no onboard que ele tá claramente virando o volante. O carro só vai reto, desliza pra frente. E. exatamente, é azar, É, cara. azar. É aquilo, ele entra numa espiral, é aquilo, ele tá passando pelo processo de miquização. Tá virando um processo de Mick Schumacher. Psicológico não tá bem, azar pra caramba, É, e as merdas buscam ele. Entendeu? sim, Podia ser qualquer outro piloto ali que aconteceu com o Sargent. Podia ser o podia. Verstappen. Como foi, né? Como foi o Mas Sainz, aconteceu como foi o Pérez justamente com também. ele. Exatamente. Mas assim, o público é burro e vai cair nessas coisas. Ah, é bagre, é. Piloto Não é cadeirante. bagre, pessoal. Ele não é um piloto ruim.
Assim, se o Sargent vai pra Fórmula Vagante é foda, Indy, cara. Cara, sim, deve ter mais dinheiro que ele. o cara é pobre, cara. O Sargent, coitado, velho. Mas a gente já fez corte disso no YouTube. Mas o Sargent é um cara que, se for pra Indy, ele vai lá e disputa um pódio, cara. Não é bagre. Mas Então, então, vamos seguir. Não tem mais o que falar. O Williams, ela tá nesse processo de reestruturação, vai levar uns anos ainda. Mas, e vamos ver. a última Sauber, equipe é foda-se, Sauber. né? Sim, acabou o vídeo, galera. Um bom vídeo, vamos falar agora da freca. Bora falar da Depois a gente faz Freca? um vídeo só pro novo regulamento, pode ser? Pode ser, pode ser. Fechou então. Vamos fazer um vídeo só pro novo regulamento essa semana. Então, vamos falar da freca. A Câmara domina o campeonato. O Existe a Rafa freca e Câmara. a freca ponto dois. Ele tem tipo. Existe a Freca Não, e cara, a. a tabela é bizarra da freca. É, ele tá. Eu acho que ele tá com o quê? Com 138 pontos, o segundo tá com 66. Ele tá com mais que o dobro de pontos, cara. É absurdo. E o segundo é o Ele Tapon, né? tá com mais que o dobro, galera. É, É tipo assim, terceira etapa, tá ligado? sim. Terceira etapa, É, deixa eu ver aqui. o Rafa. 136 contra 63. É, exatamente a metade. Não, menos Ele da. tá com O dobro. 70 É, pontos. 70. É, 73 pontos de vantagem. exatamente, cara. É Dá pra absurdo. ele ficar o quê? Três corridas sem abandonando Com o e o Tapon segundo lugar vencer as três. vencendo todas, e o Rafa Câmara ainda vai sair só 2 pontos atrás. Assim, esse campeonato Exatamente. tá na mão dele. É, tinha, tinha, Você acha que tirar o é, Antonelli de perto dele deu uma ajudada? Ou talvez é a tenha dado. experiência dele que tá contando? Eu acho que os dois, cara. Ele não tem mais um grande talento geracional, né? Pra mim o Rafa ele é muito talentoso, cara. Para mim ele é a esperança brasileira do Brasil na Fórmula 1 atualmente. Tudo bem que ele é um dos mais atrás em Pra mim ele é questão até de. mais que o Bortoleto. Sim, pra mim ele é mais que o Bortoleto. Porque o apoio de academia que o Rafa tem já é muito mais antigo que o Bortoleto. E ele tem um caminho traçado. Ano que vem, Prema de Fórmula 3. Se não disputar o título o segundo ano com a obrigação de ganhar, obviamente, depois joga na Fórmula 2, provavelmente Prema também. Que é o mesmo caminho que o Dino Beganovic Mas está se ele fazendo. fizer 2 anos de Fórmula 3 e 2 anos de Fórmula 2, acho que ele ficou muito tempo na base. Eu acho Cozinhou que. demais. Acho Acho que que ele tem que coisa fazer um demais. ano de Fórmula 3 e 2 de Fórmula 2. Sim, concordo nisso aí também. A obrigação dele Mano, ano que vem é ir na disputar minha o título. opinião, quem faz freca um ano, já, se você quer ir pra Fórmula 1, quem faz freca um ano, só É, pode fazer um ano de Fórmula 3. sim. Quem faz freca 2 anos, no caso. Quem, quem faz 2 anos de pré tem que ser campeão no ano de estreia na Fórmula 3. Porque na Fórmula 3 você vai encontrar o quê? Um ou outro que não é tão talentoso assim, que vai repetir a Fórmula 3. A galera que você pegou na freca e uma galerinha da Fórmula 4. Você tendo muita experiência na freca e sendo um super talento, tem que chegar lá ganhando, cara. Sim. É a minha opinião. Chegando na prema, na freca, acho que a prema não tá nessas coisas, né? É. Que é foda. Não, mas eu acho que Eu no final ele atualmente vai correr de gostaria Prema, mais de ver né? ele na freca do que na prema, na Não, Fórmula 3. eu também, mas a questão é que a Prema é fechada com as academias, né? Então eles dão um jeito sempre de colocar lá. Que. Difícil ver um piloto Quem de que tem um academia Ferrari na na Fórmula freca. 3? É o Dino Beganovic. Que pra mim o Rafa é mais talentoso que É o a Dino. vaga do Dino. É. Também acho. Eu acho que comparado. O Rafa não fica atrás de ninguém. Da academia Ferrari, pra mim ele só tá atrás do Berman hoje, cara. Não, não. Falando no grid da Fórmula 3 atual. Ah, tá, da Se Fórmula pegar a 3 Fórmula 3 e atual. freca, ele não tá atrás de ninguém, eu acho. Cara, eu acho que ele tá atrás de talento puro. Nem o Mini Vlad, eu acho. Eu acho que ele tá empatado com o Mini, ou talvez ele seja um pouco melhor em talento puro, assim. Né, eu acho ele bem melhor do que o Dino. Eu acho que ele e o Dino são melhores do que o Mini. Não, eu acho o Mini melhor que o Dino, cara. Mas é porque eu tenho um. Eu não sou muito fã Não, do não Dino, acho. não. Pode estar pesando um pouco essa minha análise Não é aí. opinião. Opinião. Mas que sua opinião é respeitável. Mas é isso, eu acho que nesse grid da Fórmula 3, eu acho que o Mini também.
Vocês gostam do Mini só por causa de uma temporada de Fórmula 4. Fora isso, ele não fez mais nada, cara. Não, mas eu não assisti a temporada dele de Fórmula 4. Eu gosto porque ele foi agressivo ano passado na Fórmula 3. Fez pole em Mônaco, ganhou em Mônaco. E era um cara que, tipo assim, a gente sempre tinha que ter um olho que ele ia cravar pole de uma hora pra outra. Tudo bem que na corrida nem sempre se Eu acho que refletia, o Mini é um mas piloto muito de lápis. Entendeu? entendi. Mas eu não acho ele um cara foda, tipo. Acho o Dino muito mais constante do que ele. Mais Uhum, consistente. uhum, E o Rafa também. Entendeu? entendi. Ano passado o Rafa sofreu bastante com azares em quali. A Prema deixou ele na mão algumas vezes também, essa confiabilidade. É, eu Mas lembro que assim, ele ia e o ganhar em Antônio, porra, cara, Monza ele era e. pra se acompanhar. Ele começou com o Antonelli, Sim. É que o problema do entendeu? Ele Rafa, começou com o cara. Antonelli. O problema do Rafa é que ele não foi P2 pro Antonelli. Nenhuma das três categorias, né? Que foi a F4 Itália, a F4 Alemã e a Freca. Não, 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 essas duas não contam, pô, Sim, porque. Não, calma. Essas duas não contam porque ele pegou Covid, perdeu sim. uma etapa de uma, duas etapas de outra. Depois a Prema tira ele pra dar umas corridas pro Hugo, se não foi? É, acho que foi o Hugo. Aham. Pro Hugo. É. O Dani também. Acho que não, mas na minha visão. Pelo que eu assisti, ele foi o segundo melhor piloto em ritmo nessas duas Sim, categorias. não, eu Acho que concordo, ele foi até mais concordo. piloto de ritmo na Fórmula 4 alemã que o Barnard. Não, isso de fato ele foi. Ele sempre foi um piloto bem agressivo, Aí né? só, A nossa reclamação com o Rafa do sim. ano passado foi a passividade dele. Ele não era o piloto que partia pra cima. Só fazia algo Cara, eu somente não se ele sei se largasse da teve frente. dedo tipo, de jogo de equipe para prejudicar ele e favorecer o marketing no Berno. Não sei. No Berno, que é o Berno, no Antonelli. Eu acho difícil, cara. Mas na base isso é mais propício de acontecer, né? De colocar uma calibragem errada de Isso pneu, acontece. tirar uma asa de enfim, um ângulo de asa no caso, né? Calibrar errado o pneu. Pode acontecer. Na base isso é muito mais propício Com que essa na. galera de base aí, alguns pilotos, um Pois é. preparador de chassi é melhor que o outro, um preparador de motor é melhor que o outro, É. sorteios de motores. Às vezes Então, prejudica. sorteio sim, quem Pois paga é. mais leva o melhor motor. Pois é. Às vezes prejudica, na real. Todo motor de cada carro tem, pessoal, é diferente. Tem motor que tem até 10 cavalos de potência de diferença, mesmo sendo o mesmo projeto. Então, quem paga mais na base leva o melhor motor, leva o melhor chassi, leva o melhor preparador de chassi. Então isso rola. Na base rola, na Fórmula 1 não. Na base não tem nem discussão. Então, É. assim, o Rafa parece que eu espero que daqui pra frente o ano passado dele seja só um ponto fora da curva. Sim, também espero isso, cara. Que daqui pra Porque frente, esse vai. que ele domine a É, freca, que ele bote a mano, Fórmula 3 no esse, bolso ano que vem. exato. Esse Rafa aí, cara, é o que eu espero dele. Sim, Tipo, exatamente. se tivesse o Antonelli aqui, ele estaria logo abaixo, mas com essa mesma distância, cara. Isso é o que eu espero do Rafa. Cara, vamos ver agora como é que vai ser daqui pra frente. Será que já deve Sim. ter campeão? Tudo que a gente tem que falar é do Clerô, que parece ter desencantado esse ano. Pois é, Mano, o fez Clerô também é uma. um outro para-raio de merda, né? Porra, tudo tá errado com o moleque. O Clerô andou muito bem, né? Esse final de semana. Foi P4 na corrida 1, P5 na corrida 2, né? Sim, botou o tapo nem pra mamar Nossa, na ultrapassagem ainda. que E vende uma ultrapassagem. etapa em Spa, que lembra que ele falou pra gente que Spa é a pista que ele mais gosta? Sim, Vende uma etapa que nem pontua em Spa. pois é. Não, Spa foi só pra Então, esquecer mesmo, mas Clerô voltou a ser top 10 do campeonato, né? É o mais importante pra ele. E, cara, ele não tá muito longe da disputa por Rook of the Year, tá só 13 pontos do melhor Rookie, que acho que é o Evan sim, Gilter. atrás do Gilter, É, isso. é o Tá só, Gilter. tá só 13 pontos do Gilter. E assim, o Clerô, ele é mais piloto que o Brando Badoer. Muito mais piloto que o Brando Badoer. Pô, muito. Mano, vou te falar, eu. É porque o Gucci fica falando, pô, acho que o Clerô nesse grid aí, cara, comparado desses outros, eu acho ele melhor do que o Ivan Domingues, por exemplo. Uhum. Melhor do que o Noah, O Noah Stroll, sim, é talvez. melhor que o Noah. E, Eu acho que é melhor que o Noah, sim.
Que o próprio Gil. E assim, É que o é que Gilter é uma o incógnita. Gilter, O Gilter é uma não incógnita sei. porque a F4, por mais que a F4 francesa, a gente já teve essa discussão, né? Inclusive naquele vídeo que não foi pro ar, Sim. que a Fórmula 4 francesa sempre revela muito talento, mas ninguém dá atenção pra ela. Então a gente não sabe o que esperar do Gilter ou de quem vem de lá. Mas assim, é um cara que acho que tá pra disputar ali pro Clerô. Ele foi campeão da F4 francesa. E vou te falar, esse ano que liderou entrega. Você acha que já dá pra começar a pensar nele numa Fórmula 1 Clerô em cara, nível? Ou você acha que vai ser só uma coisa fora da curva? não, acho que fora da curva não é, mas eu acho que é muito cedo pra falar se é nível Fórmula 1, tá? Eu acho que a gente teria que esperar pra ver o que ele Porque o Clerô, ele faria. tem uma temporada muito dominante na Fórmula 4 Brasil, aí vai Um pra Fórmula 4 começo, é. espanhola. Um começo muito Terrível. bom. É, um começo muito bom, mas a metade final terrível, né? E já explicou nisso aí na entrevista pra gente. É E assim, agora, claro, a adaptação de morar fora, de passar por dificuldades, é diferente para cada um, e isso, assim, é um mérito, é um argumento extremamente válido. O próprio Senna já falou da dificuldade de adaptação quando ele chegou fora. sim. Então é extremamente válido. É, e Esse cara, cara, ele mas tá me pra. surpreendendo muito. Não, Eu surpreendendo ele investiguei tá. esse fim de semana, Sim. É, é eu muito. confiei. Eu não vou dizer que eu tô surpreso porque eu confiei nas palavras dele quando ele falou com a gente na entrevista. Se ele fala, se ele dizer, tá dizido. Que ele falou que ia brigar esse ano, que ia se adaptar muito melhor na Freca do que foi na Fremec. E eu confiei, ele tá cumprindo o que tá falando pra gente, né? Teve o azar lá em Spa, beleza. Mas eu acho que é cedo ainda pra falar que Clerô na Fórmula 1. Eu acho que tem que esperar o que ele puder fazer na Fórmula 3, sabe? Porque se o Clerô, pensa comigo, Porque assim, o que é, ele fez no carro foi um bom resultado. sim, Apesar de é comum o pessoal comentar, né? A galera que acompanha mais o kart falar que ele foi inferior ao Staico, que o Staiko que acabou o dinheiro, né? não é Tava na isso? GB3, acabou o dinheiro. Uhum. Infelizmente. Cara, mas pensa comigo, Baiano. Se o Clerô, por exemplo, ele faz uma boa temporada de VAR esse ano já, e talvez faça uma segunda temporada de Freca, talvez por uma Air Race da vida, no lugar do Tapo, né, que pode subir para F3 junto com câmara, ou ficar mais um ano, ele fica um ano, e talvez se ele terminar num top 4 de um campeonato, talvez ele crave a mesma coisa que o Bortoleto conseguiu cravar, uma vaguinha numa Trident da Fórmula 3. E isso seria muito bom pro Perot, porque a Trident a gente sabe que é a Ah, melhor tem que equipe da ver como Fórmula que ele tá 3. de grana. Exatamente. Como é que ele tá de grana. Mas assim, BRB pode eu acho que aumentar se o o apoio Clerô para ele for aí. top 5 esse na pré e for Look of the Year, ele tem que ir pra Fórmula 3. Sim. E você acha que qual equipe da Fórmula Nem 3 que seja seria uma ideal equipe. para Eu ele? prefiro que ele faça. Cara, a MP? própria VAR. Eu A prefiro própria que ele VAR? faça Uhum. 2 anos de Fórmula 3 do que dois de freca. Eu prefiro que ele Entendi. faça 2 anos de Fórmula 3 do que dois de freca. Entendi. É. Minha filosofia vai ser assim, porque a evolução da Fórmula 4 para freca não é tão grande assim. Ele E mesmo na explicou Fórmula isso. 3 é outra parada. A Fórmula 3 você começa a correr profissionalmente. Sim. Nesse ponto faz sentido mesmo, porque, e convenhamos, ele faria um trabalho muito melhor que o Tom Smith está fazendo na VAR. Quem são os outros dois pilotos da VAR na Fórmula 3 mesmo? É o Tom Smith, o... a Sofia Flörsch, e quem é o terceiro Você cara já da foi estar VAR? na VAR? A Sofia Flörsch está na VAR, aham. E eu não lembro quem é o terceiro Deixa eu ver a piloto. tabela aqui, peraí. Eu vou abrir o site da Fórmula 3 Noel que é mais Leão. fácil. Ah, o Noel Leão. Noel Leão. Convenhamos que ele faria muito mais do que o Tom Smith. E o. E a Sofia Flirt. Daí eu faria. E conseguiria fazer mais também do que o Noel Leon. Que o Noel Leon correu em categorias menos badaladas do que o Clerot tá correndo, né? Sim. O Leon correu de Eurofórmula Open. Que, pô, cara, Eurofórmula Open tem 8. Deixa eu abrir o campeonato aqui da Eurofórmula Open desse ano. Aqui, ó. 2024, que inclusive o Ferro Barrichello tá disputando. Eurofórmula Open 2024. Abri aqui. Olha só, 10 pilotos baiano. Um rookie.
entendeu? Tem 10 pilotos no grid. 10 pilotos no grid. E nem sempre todos correm. Se pegar aqui 8 pilotos. 9. Porque o 10º colocado ele desistiu do campeonato, que é um chinesinho lá. Tem nove pilotos, Baiano. Que isso, cara. É, 9 pilotos e quem E o vence a nosso corrida lá, querido Fefo, cara, ele não Emo conseguiu. Júnior tá em que posição? Não, o Emo Júnior tá de Eurocup 3. Ele não tá na Eurofórmula, não. Mas enfim, acho que é isso, né? Mais alguma coisa? É, acho que não, cara. Só falar que o Caio Collet tá melhor rookie na Indy Next e tá top 3 no campeonato. Bom trabalho dele lá e é isso. Ah, é, de brasileiro, né? Pô, só Então passando pronto. rápido. É, passando rapidão, então, só pra terminar. O Emo Fittipaldi Júnior correu esse final de semana. Teve final de semana tenebroso, mas porque ele chegou 2 corridas fora dos pontos das 3 e na outra ele chegou em sexto. Então ele estava em terceiro no campeonato, acho, ou em quarto no campeonato. Caiu para sétimo. E teve também esse final de semana o Gabriel Gomes correndo na F4 espanhola, chegando em 13º e o Filippo Fiorentino em 18º, né? Esses aí, o Gabriel Gomes talvez tenha um futuro, tá se adaptando ainda, ele bateu de frente com o Alex Powell, tá? No kart. E de brasileiro correndo, acho que Top. foi isso. É, foi isso mesmo, Baiano. Ah, a dado interessante, lembra a nossa discussão se o Alazari era bagre? Líder da Fórmula 4 espanhola, tá? Líder da Fórmula 4 espanhola, Kino Alazari. Outra, Pô, outra coisa que eu queria falar, fui ver aqui agora a tabela da Fórmula 1. Cara, o Brad Benavides é líder do campeonato. Que porra é essa? O cara já correu de Fórmula 2 já e tá de volta exatamente, na é. Fórmula 3 ou na É, Eurofórmula. não, daí você vê o Brad Benavides, Francesco Simonazzi, Michael Shin, Lorenzo Fluxa, Gerard Chier. Acho que os mais conhecidos ali, né? É o Benavides, que chegou longe na carreira, e o Levent Reves, que foi bem na freca. E o Lorenzo Fluxa, porque ele tem Ah, sobrenome eu já corri Fluxa. contra o Benavides no iRacing. Ah, é? Pois é. Não foi contra o David De Francesco? O De Francesco, o Benavides e o Cordel. Ah, o grande Cordel, grande Amori Cordel. É. E você vê, cara, é um Bem campeonato. cacete, hein? Menos de não. O De Francesco é bom pra caramba. Imagino. O De Francesco é brabo. Mas, cara, você Ó, vê, um desse grid aí, campeonato. eu conheço o Benavides, o Fibonacci, o Shin, O o Fluxa. Fifo e o Fluxa. Eu conheço o Levent Reves também, que acho que ele correu de freca, se eu não me engano. Correu 2 anos. Ano passado ele tava correndo de freca. Salvou a Arden de terminar zerado os pontos. Meu Deus. Mas enfim, esse campeonato horrível. Tem até peço desculpa a vocês aí de que estão assistindo por a gente ter comentado sobre esse campeonato. Tem 10 pilotos, no, na Nove. verdade, Nove 8. porque o 10º lá não tá nem como. Não tem nem número, ele tá NC. Tá vendo? Not Classify, porque ele desistiu do campeonato. Acabou a grana. Tem E só 9, nove pilotos. cara, são 6 pilotos por etapa. Não, tem algumas que tem 8, mas algumas só. Campeonato aí falido já. Então, aí a primeira etapa teve 6 pilotos na primeira etapa. Eu acho que o Nas que mais 3 teve, primeiras corridas. eu acho que mais teve foi essa última etapa que teve 8. Que dos 8 o Fefo terminou em sexto. Exatamente. É. Que campeonato terrível. Nem fale mais disso perto de mim, por favor. Vamos finalizar agora? Finaliza aí pra gente. Bora então, fechou. Então, galera, esse foi o BezaCast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, no Spotify as famosas 5 estrelas, tá? Vejam os outros episódios, estejam aqui para mais discussões minha e do Baiano. Vá seguir a gente no YouTube e no Instagram também. E é isso. Suas palavras finais, Baiano. Eu quero aí que vocês gostem, né? Espero que vocês tenham gostado. Esse papo assim, mais descontraído, mais direto. E é isso. Até a próxima, pessoal. Até a Forte abraço. próxima. Até mais.